Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando. Estamos iniciando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso espaço de todos os domingos, de 12h30 até às 13 horas. Essa música que nós abrimos o programa, eu já toquei várias vezes aqui no programa ao longo dos anos, é a grande vocalista de mantras Deva Premal, cantando um canto africano em homenagem a Iemanjá. Só que como ela é europeia, ela não consegue falar Iemanjá, ela fala Iemaiá. E eu toquei esse disco tantas vezes aqui no programa e alguns ouvintes me pediram que eu novamente apresentasse essa música aqui. Então o que eu resolvi fazer? Decidi aqui com meu amigo Ricardo, que está aqui me ajudando hoje, que nós vamos fazer um especial desse disco. Uma vez, vários anos atrás, eu fiz um especial com esse disco que junta mantras da Índia, junta coisas do afro-brasileiro, e é muito legal, é bem universalista. E aí eu vou fazer um programa inteiro, eu deixo para todo mundo gravar inteira a música e tudo, daqui uns 2 ou 3 programas, tá bom, Ricardo? A gente faz isso, tá bom? Bom, gente, vamos lá, para dar tempo da gente hoje aproveitar a presença especial que está aqui com a gente. Está aqui o René Martin, que é brasileiro, mora há vários anos nos Estados Unidos. Ele veio para um congresso em Curitiba, que daqui a pouquinho eu vou dar os detalhes para vocês, congresso que será agora nos dias de carnaval, e ele veio fazer diversas palestras aqui no evento, chamado pelo meu amigo Rafael Cury, né, um dos grandes ufólogos do país, que faz esse evento todo o carnaval em Curitiba. O René é autor de vários livros, alguns dos seus livros viraram filmes nos Estados Unidos. Ele pesquisa a temática ufológica por conta própria há muito tempo, é um dos caras mais antigos aqui no Brasil a ter iniciado esse tipo de estudo. E aproveitando a presença dele aqui, nós vamos bater um papo sobre ufologia, sobre extraterrestres, sobre política, um monte de coisas que o René faz um monte de coisa, ele conhece bastante, e ele veio falar no evento sobre acobertamento a partir de governos, principalmente dos Estados Unidos, em cima da questão da presença de UFOs. E ele está fazendo um trabalho muito legal sobre isso, ele conhece muito, teve acesso a coisas dos militares americanos, conhece documentos que agora foram liberados, e aí eu trouxe ele aqui no programa para a gente bater um papo, um pouquinho fora da temática que a gente aborda, de espiritualidade, mas para aproveitar a presença dele, que é uma presença rara aqui no Brasil, né? Muito legal ele estar aqui. E aí eu vou perguntando algumas coisas para o René, e é um tema que todo mundo tem curiosidade. Extraterrestre, existe, não existe? Como é que é essa questão dos governos bloqueando a informação? Ele já viu alguma coisa? Então, um papo bem eclético. O Ricardo, inclusive, está ali interessadíssimo, aguçado a atenção aqui no tema. René, boa tarde, obrigado por você ter vindo no programa, viu? É um grande prazer revê-lo. Então, René, vamos lá para a gente adiantar o serviço, vamos chamar assim? Pois não. Conta um pouco da sua história. Como é que você iniciou aí estudando essa temática de UFO? Aí já tem muito tempo. Conta um pouquinho da sua história, que é para os ouvintes poderem conhecer um pouquinho sobre você. Com prazer. Eu era diretor de um grande banco americano, né? E nessa época o presidente Jimmy Carter estava deixando o governo dos Estados Unidos e havia um interesse de se promover e expandir o nível de informação sobre ufologia, né? O presidente Jimmy Carter, quando esteve numa reunião do Lions Club em sua homenagem, com mais 22 pessoas, assistiu às evoluções de um UFO erraticamente nos céus. Todo mundo ficou impressionado com aquilo, e ele fez uma declaração, usada inclusive durante a campanha dele, de que, sendo presidente, ele abriria os livros sobre os discos voadores de posse da Força Aérea Americana. Ele foi presidente, não conseguiu, porque os presidentes americanos não têm um nível de clearance, uma tradução melhor disso é de penetração, né, desse tipo de assunto, né? Me foi dito uma vez que existiam 36 níveis de top secret e o presidente chegaria no máximo a 5. Caramba, quer dizer que nenhum presidente americano detém o poder de chegar lá e falar, eu quero dar uma olhada aqui, abre tudo. Não tem esse poder. Clinton tentou isso, não conseguiu. O Reagan, que era o presidente mais
obcecado com discos voadores, porque quando ele ainda não era político, foi para um jantar com a mulher dele em Los Angeles, e a caminho, em Santa Mônica, a caminho desse jantar, há um lapso de meia hora nessa viagem. E aí ele comentou com um grande amigo dele, né, que tinha um programa de televisão, e a Shirley MacLaine ouviu essa conversa e depois divulgou, de que ele e a Nancy tinham sido abduzidos. E que durante a abdução ele teria sido dito que ele deveria se encaminhar para a política, coisa que ele, como ator de cinema, não pensava. Foi governador da Califórnia 2 vezes, e 2 vezes durante o seu mandato na Califórnia, ele e Painter, o piloto do avião dele, viram uma nave fazendo evoluções na frente e ao lado do avião executivo em que estava, e isso deixou ele mais ainda excitado. Quando foi presidente, todo mundo que acompanha a ufologia sabe da reação dele perante a ONU, quando ele diz perante a Assembleia da ONU claramente que se houvesse uma invasão alienígena, o mundo estaria unido, se é que ela não está acontecendo agora. O primeiro-ministro Gorbachev, também, nas memórias dele, disse que toda vez que se comunicava com Reagan, ele insistia de que eles deveriam abrir e trabalhar junto no combate a esses alienígenas. Então você tem Reagan, como dizem, eu era executivo de 3 bancos multinacionais, brincavam comigo, né? E eu dizia, olha, eu estou em boa companhia. Reagan, Jimmy Carter, Clinton, né? Richard Nixon. Há uma outra informação de um amigo dele, também que jogava golfe com ele, que ele uma vez comentou que ele foi numa base aérea na Flórida e viu alienígenas mortos numa base aérea na Flórida. Caramba, provavelmente alguma nave que caiu e o pessoal recolheu os cadáveres dos isso caras. Aconteceu, né? Tem um livro que ficou durante muito tempo não reeditado, UFOs, Politics at the White House, quer dizer, UFOs, política na Casa Branca, que detalha vários presidentes e eventos. Isso vem desde o Truman, a queda de Roswell, Eisenhower, que diziam que ele teve um encontro também na Califórnia, ele desapareceu no final de semana, e a declaração dele depois é que tinha ido ao dentista, e o que vazou é que ele teve uma base aérea, teve contato com os alienígenas e fez um acordo que ficou conhecido na ufologia como TAU, TAU-9. O nome em código desse tratado, que raramente se encontra, GREAD, G-R-E-A-D-A. Você quase não vê, poucas pessoas eu pergunto, você conhece o tratado? O que é isso? Mas TAU-9 é o que ficou conhecido. E daí veio o acordo com a raça Grey, né? E o Tall Whites, os altos brancos, que ficaram Área 51 e a base de Dulce, no Novo México. Então, isso aí foi verdadeiro mesmo, né? Todo mundo fala, né? Mas ficou muito na especulação, mas hoje praticamente nos meios ufológicos todo mundo sabe. Porque você tem documentação, né, sobre isso, né? Em 1984, por exemplo, quando surgiu Majestic 12, MJ-12, que era uma relação que o Truman tinha criado com James Forrestal, que era o primeiro secretário de defesa americano, para criar um grupo de 12 cientistas para estudar os discos voadores. Essa época, depois da Guerra Mundial, em 47, você teve 2 eventos. O primeiro, que foi Kenneth Arnold, sim, né, em junho. Considerado assim um marco, pelo menos histórico. Né? É dele que veio o nome disco voador. Né? Exatamente. E isso foi 24 de junho. E no dia 7, 8 de julho acontece Roswell. E 6 meses depois, um caso que é pouco divulgado é o caso de Azteca, também no Novo México. Você vê em alguns livros, pessoas que não fazem uma profunda pesquisa sobre isso. Houve 2 quedas em Roswell. Não é isso. Houve uma queda em Roswell e outra em Azteca. Que ambas foram no estado do Novo México. Exatamente.
Toda pesquisa. Então, em 1984, James Shandera, que era um produtor de televisão, recebeu um envelope com uma tira de filme 35mm preto e branco, e que ali estava a documentação do Truman criando o MJ-12. Acontece que o Jamie Forrestal, mais tarde, se suicidou, né? Ou foi suicidado, também há uma suspeita disso. O agente secreto da CIA, que trabalhou com ele, porque ele tinha distúrbio psicológico, mora hoje no Canadá. Ele não quer aparecer, não quer dar entrevista, mas era muito estranho que um homem que acabou a Segunda Guerra Mundial, Iwo Jima, foi uma ilha, foi ali que se quebrou a espinha dorsal japonesa. Ele estava a bordo de um navio quando ouviu uma bandeira ser içada, mas estava muito pequena, que é uma bandeira do Joe Rosenthal, que ganhou prêmios no mundo inteiro e ficou famosa, que são os 6 soldados americanos levantando. Sim, essa figura é famosa. Exatamente, o Forrestal que manda refazer a cena. No dia seguinte usaram um cano para botar uma bandeira maior e fotografou o Joe Rosenthal. Esse era o homem que teve um encontro em Roswell e em Aztecas com um alienígena. Existe um filme chamado Roswell, em que essa cena está retratada lá. Ele brigou muito para que as coisas fossem abertas, foi afastado do governo, disseram que tinha problemas, né? Botaram ele no hospital naval Bethesda, né? Em Washington, e pulou de uma janela. Você sabe quando um indivíduo pula numa janela, quando ele se suicida, ele provavelmente cai próximo à base do prédio. Certo. Mas quando ele é empurrado, esse ângulo é maior. O ângulo é maior de projeção. Isso acontecia na análise e todo mundo abafou isso. Caramba. O Renê, senão a gente vai acabar esquecendo. O Renê me trouxe um livro aqui, fez uma dedicatória para mim, que é o Interventores Cósmicos, o livro editado pela Valprint, editora. Interventores Cósmicos, René Martin. Esse livro vocês não vão conseguir achar em livraria, só no site da revista UFO. É só entrar lá, ufo.com.br, na seção de livros, né, ou de produtos, clicar o nome dele lá, vocês vão ver o livro lá. O livro excelente, que fala da presença extraterrestre, fala de acobertamento e de uma série de outros fatos. E o René estará presente num evento, deixa eu abrir aqui, que está no meu celular, que é o 26º Encontro Diálogo com o Universo, Ufologia, Ciência e Espiritualidade, que é realizado todo ano no Carnaval pelo meu amigo Rafael Cury. E vai ser realizado no auditório do Hotel Lison, na rua 7 de setembro, 2246, entre os dias 25 a 28 de fevereiro de 2017, semana que vem. Quem quiser informações, pode ligar no telefone 41, que é o prefixo de Curitiba, o celular 9981, desculpe, gente, um 9 antes, tá? 9814-5000. Vou repetir, o 9 antes e depois 9814-5000. Vocês podem pegar informações lá sobre o evento, tá? O René vai estar falando lá nesse congresso e vai estar falando justamente sobre acobertamento. O René estava conversando comigo aqui antes do programa de que agora recentemente foram liberados muitos documentos da CIA. Né? Que documentos são esses assim? E eles falam aí, abre um pouco desse véu aí de acobertamento sobre o tema? Existe nos Estados Unidos um programa FOIA, né? Freedom of Information Act. Essa legislação obriga, depois de 35 anos, que documentos sobre a égide do governo ou outras agências do governo sejam liberados. Acontece que isso já vinha acontecendo, mas sempre que pegava-se memorandos, documentos da Força Aérea, da CIA ou até mesmo do FBI, você via no alto a data e tudo em preto. Tem um documento que você tem a data e o final N. O pessoal arriscava tudo ali, né? Aquela coisa e era cínico isso, né? Bom, agora, dessa vez, a CIA, depois de vários anos, acaba de perder, né? O ano passado. Perdeu na justiça. Perdeu.
recorreu, perdeu. E são 12 milhões de páginas de 100 mil casos. Casos até do início do século XX. E isso vai ficar aberto para todo mundo olhar? Já por está. Exemplo, jornalistas, pesquisadores. Os pesquisadores já estão em cima disso. Foi liberado já um filme da década de 60 de 2 naves em cima da Torre Eiffel, que eram ditos que eram mentira. Filmado pelos militares americanos? Não, pessoas que filmaram. E você já ouviu falar num livro azul, né? Sim, Projeto o livro azul, sim. Blue Book. O Blue Book, 5% dele era não justificável. Acontece que esses 5%, a metade deles, cerca de 2.302 arquivos, 700 nunca foram pesquisados. Tinha um sujeito que escrevia para uma revista de aviação americana, Class, Dr. Class, que era o maior debunker, detrator, com Menzel, que era do Magic 12, o Menzel, e eram contrários, nunca pesquisaram e sempre detratavam. Para o caso de Roswell, para você ter uma ideia, Roswell, por exemplo, a Força Aérea deu 4 versões. Era um balão meteorológico. Sim. Logo em seguida era o projeto Mogul, que era um balão que era destinado a grandes altitudes para ver bombas atômicas que a União Soviética teria. Depois que eram dummies, bonecos de madeira, que eles estavam testando, e quando o boneco caiu lá em Roswell. Acontece que em 1947 a Força Aérea não tinha esses dummies, só começou a testar em 1953. Tá. E tem um mais louco ainda, de 4 anos atrás, o livro escrito por um oficial da Força Aérea Americana, dizendo que Stalin pegou um dos aviões em Delta dos irmãos Horten alemães, botou crianças, deixou cair no Novo México. Isso é maluco. Quer dizer, então, quando você tem 4 versões, na verdade, o Marquês de Sade dizia uma coisa que sempre eu gostei dessa frase, né? A mentira é a verdade que o povo aceita em determinado momento. René, e do outro lado, vamos chamar assim, já que você falou do Stalin, no chamado bloco soviético de outrora, agora esses documentos estão na Rússia e tal, se essa abertura americana que você está falando desses documentos todos, não suscita lá entre os russos também um movimento de abertura semelhante, de alguma forma? A Rússia teve o projeto Horizonte, né? E mais 2 outros projetos, que o nome é em russo. E na década de 80 e 70 também o Pravda não deixava, que era o jornal, né, A Verdade, que não deixava acontecer isso, mas existia o Instituto 22, que pouco ufólogo ouviu falar nisso. O Instituto 22 sobreviveu, que eram militares, cientistas aeronáuticos, sobreviveu ao comunismo, e depois que acabou a queda do Muro de Berlim, o Instituto opera mais livremente. O que acontecia na União Soviética, que os russos achavam que eram naves americanas. Os americanos, depois da Segunda Guerra, que eram o contrário. Mas de onde vinha isso? A origem disso é que os alemães nazistas tinham o Heunebu 1, 2, 3 e 4, o Vril 1, que eram naves no formato de disco voadores. Existiu durante essa Guerra Mundial, e tem alguns filmes que são clássicos, fotografias do Foo Fighters, que eram bolas luminosas que perseguiam tanto aviões americanos, aliados, né, ingleses e canadenses, quanto dos nazistas. Entendi. Acontece que no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fez um projeto chamado Paperclip e levou 100 mil nazistas para os Estados Unidos, entre eles Von Braun. Então os russos sabiam disso. Tinha uma ilha no nordeste da Alemanha, Peenemünden, que... Só um instantinho. Quanto tempo, Ricardo? É que o Ricardo está me avisando ali, ele me avisa o tempo. A gente tem 3 minutos. Para fazer... Tá. Pessoal, a gente vai continuar aqui, está faltando já pouco para acabar o programa. Nós estamos gravando e, na sequência, nós vamos gravar para o próximo programa a continuação do bate-papo. Então, no próximo programa, nós vamos fazer tudo aqui hoje, dividido hoje, e no domingo que vem a outra metade que a gente já vai fazer. Maravilha. Aqui hoje para aproveitar a presença dele, tá bom? Então, você me avisa aí quando estiver faltando um minutinho,
E essa... né? Escuta, nesse lado também, é uma curiosidade que todo mundo tem, escuta-se falar muito, não se sabe se é boato ou não, sobre a China, que a China também tem documentos, e como hoje o país está num governo mais fechado e tal, não veículos para fora, e que os chineses também estariam pesquisando muito essa questão de presença extraterrestre. Os chineses estão, inclusive, mandando uma nave à Lua, né? E a ufologia tem tantos aspectos para a gente tocar, até na parte espiritual, que eu sei que te interessa, que a gente pode fazer mais à frente, que o Japão tem grandes informações, Rússia, Alemanha, França. A França foi o primeiro país, né, do presidente Giscard d'Estaing que confirmou a existência dos discos voadores. E houve um programa oficial de 5 anos e o Giscard d'Estaing sumiu da política. Ninguém mais ouviu falar nele. É verdade. Aqui no Brasil, a gente teve o lance da abertura levada a cabo, o Rafael Cury, né, o Ademar Jevaé, o Carlos Petit, todos os amigos nossos da UFO também. Essa abertura foi muito legal também, né? Parte, né? O governo liberou uma parte, até no governo anterior, da Operação Prato, que era uma operação militar, né? Do Kumar 1, né? E o Jevaé e o Petit obtiveram muito. Antes de terminar, eu queria retornar ao ponto onde você começou. Como é que eu me envolvi com ufologia? Só que a gente vai ter que fazer isso no próximo bloco, para poder dar tempo, porque a gente acabou invertendo um pouquinho. Perfeito. No próximo programa, a gente já vai entrar por esse lado, tá? Deixa eu só para não esquecer de novo. Gente, o Renê estará participando agora no Carnaval entre os dias 25 e 28 de fevereiro, lá em Curitiba, do 26º Encontro Diálogo com o Universo. E quem quiser informação, o telefone é 41 9 e depois 9814 5000 para pegar informação. O evento será agora no dia de Carnaval e ele falará justamente sobre esses temas que ele está falando aqui. E nós vamos aqui continuar após o programa, vamos gravar para a semana que vem, porque ele vai viajar para Curitiba para o evento, e aí a segunda parte da entrevista vocês escutarão no domingo que vem. Ricardo, estamos em cima? Então, obrigado aí pela ajuda. Gente, fiquem aí na Mundial e domingo que vem a gente tem a segunda parte com o Renê. Renê, então vamos gravar já, finalzinho do programa, tá bom? Bom, pessoal, até mais. Obrigado aí pela audiência, tá?